Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 295, Livro dos Espíritos. Lendas fantásticas, dando continuidade ao nosso estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 11, Pactos. Hoje nós vamos para a interessantíssima questão 550. É uma questão longa, é uma questão que ensina muito e é uma questão que a gente não pode ignorar no nosso dia a dia. Isso tem a ver com a nossa salvação, se assim você quiser. Vamos lá. Olha a pergunta de Kardec. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obter certos favores? Observe que na questão anterior ele usou espíritos maus. Aqui ele usou Satã por quê? Porque antes ele disse qual era o assunto, lendas fantásticas. Olha a resposta dos espíritos. Porque os espíritos, eles não fazem como certos espíritas estão fazendo aí. Não, é tudo misticismo, é tudo lenda, é tudo besteira. Descarta tudo. Os espíritos da codificação têm outra postura. Né? Kardec está até exagerando para ser didático com a gente. Né? Essas lendas fantásticas aí que o sujeito disse que vendeu a alma ao diabo para enriquecer, que é o que a gente sempre ouve ao longo da história. Né? O que é que eu devo entender por isso? É tudo besteira? É tudo verdade? Me ajuda a entender. Né? A pergunta de Kardec é: qual o sentido? Qual o sentido disso? Né? Essa história diz o quê? Ou de uma maneira mais direta, qual a sua opinião sobre essa história? Sobre esse tipo de lenda fantástica? A resposta é longa. Normalmente o Livro dos Espíritos tem resposta curta. O padrão do Livro dos Espíritos são respostas curtas. Então, quando tem uma resposta longa, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Por que os espíritos e por que Kardec colocaram um texto tão longo sobre essa questão? Vamos lá. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O que os espíritos estão dizendo aqui? Gente, isso é genial, porque assim, no século XIX, a mentalidade culta, intelectual, era moda desprezar as fábulas, era moda desprezar os mitos, era moda desprezar as lendas. Apenas ao longo do século XX é que as pessoas se deram conta de que, olha, tem muita coisa importante aí. Não dá para dizer que tudo é lenda, é besteira, joga fora. Não. Mas no século XIX a moda era essa. Né? É tudo besteira, negócio de lenda, negócio de fábula, historinha maluca. Joga fora. Tem espírita que ainda está no século XIX. Mas mesmo quando isso era moda, nem Kardec nem os espíritos se apoiaram. Olha lá. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Quer dizer, as lendas e as fábulas têm valor. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Essa resposta por si só já tinha encerrado a questão. Olha, isso tem um fundo de verdade. Tem algo valioso a ser ensinado. Só que o que é que os espíritos vão fazer aqui? Eles vão ensinar a interpretar essa lenda. É isso que é bonito, o carinho dos espíritos conosco. Eles não estão apenas dizendo, olha, observa que tem um sentido, tem uma lógica, tem um ensinamento, tem uma sabedoria e tem uma orientação moral. Como quem diz assim, agora eu vou interpretar essa que você colocou para vocês entenderem o que é que eu quero dizer. Né? Como quem dissesse, olha, o princípio é esse. Pegou uma lenda, pegou uma fábula, pegou um mito. Não seja arrogante, não diz que é tudo besteira. Parte do princípio que ali tem uma sabedoria, tem um ensinamento valioso. Aquilo pode te tornar mais sábio. E que também aquilo pode ajudar na tua evolução moral.
E agora eu vou fazer uma interpretação aqui para vocês, né? Digamos assim, os espíritos dizendo a Kardec, para que vocês entendam o que é que eu quero dizer. Por isso que a questão é longa, porque ela poderia ter se encerrado aqui. Mas eles foram de uma generosidade assustadora, nos ensinando a fazer isso. Vai lá, agora vamos lá, o que é que eles vão dizer? Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim, 2 pontos. Assim, ó, presta atenção, eu vou... E é detalhe, tem um detalhe aqui que é lindo. Porque quem trabalha com símbolo, quem estudou um pouco disso, sabe, né? Como Pedro dizia, né? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Que o quê? Que existem várias interpretações válidas para os símbolos. Né? Isso é regra básica, eu sempre repito. Porque sem essa regra básica, a gente se perde. Então, o que é que eles estão dizendo? Essa é uma alegoria que pode ser explicada assim. Quer dizer, ele não está dizendo a alegoria é isso, fechou. Não. Uma das interpretações possíveis, viáveis, bem feitas é essa. Então, só nisso aqui a gente já aprendeu muita coisa. Prossigamos. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência. Olha que coisa interessante. Né? Ok, eu vim para passar por determinadas dificuldades financeiras. Aí eu digo, não, mas eu vou chamar espíritos inferiores para me ajudar a burlar minhas provas e eles vão fazer o enriquecer. Ora, essa atitude é uma atitude de revolta. E a revolta contra Deus é um dos piores erros que nós podemos cometer. A desobediência a Deus. Porque no Espiritismo, a razão é valorizada, o sentimento é valorizado. Mas o Espiritismo ensina que o caminho verdadeiro é o da obediência a Deus. Não tem outra coisa que fazer. Né? Nenhum espírito superior, muito menos Allan Kardec, iria concordar com qualquer postura que fosse contrária a Deus. Então o indivíduo que está fazendo isso, o que é que ele está fazendo? Uma fraude. Ele está burlando a programação espiritual dele. Então, fraude não acontece apenas no nosso governo, né? No nosso Estado, nos órgãos públicos. Isso aqui é uma fraude. Vamos lá. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo. Quer dizer, na hora que eu faço pactos para fugir da minha programação espiritual, eu estou me revoltando contra Deus. Porque a minha programação espiritual, como a sua, teve o aval de Deus. Então, é um ato de revolta. Não, eu combinei que eu vinha passar por isso. Não, agora eu vou mudar. Ah, quer dizer que eu não posso pedir ajuda para os bons espíritos? Pode e deve. Porque um espírito evoluído, o teu anjo da guarda, que é um espírito evoluído, ele sabe. Ele sabe o que você se comprometeu, o que você precisa e até onde ele pode ajudar. Por exemplo, isso eu acompanhei de uma maneira próxima, né? Foi algo muito bonito. Eu acompanhei uma época cirurgias espirituais e eu tive a oportunidade de ficar conversando com alguns espíritos que estavam lá atendendo as pessoas. E eles falavam isso, e disse, olha, há casos, né? Eu estou resumindo as conversas, mas há casos que dá para curar fácil. Chega 2 casos, um ele cura, o outro ele só ameniza. E aí eu perguntava, qual era a questão? Era uma questão técnica, não tinha tecnologia, não tinha saber da medicina para poder curar o indivíduo? Ele dizia, não. Cada indivíduo que chega aqui, a gente olha a ficha dele e vê até onde, dentro da programação dele, em
né, como um acordo com o guia espiritual dele até onde dá para a gente ir. Então, quando você está pedindo ajuda para espíritos lúcidos, eles vão lhe ajudar ao máximo dentro da tua necessidade, dentro da tua programação. Alguma coisa pode ser sempre mexida, mas não dá para mexer em tudo. Então, essa é a diferença de você se relacionar com os bons espíritos. Porque você vai pedir, e aí Kardec já ensina, você pede o que quiser. Mas depois diz, mas que seja feita a vontade de Deus. Adoraria ser rico por causa disso, disso, disso. Mas que seja feita a vontade de Deus. Porque se isso for um ato de revolta nesse momento, for uma traição da missão que eu tenho que ter na Terra, é melhor que não venha. Como eu não sei de tudo, é melhor pedir e dizer, olha, mas que seja feito o melhor. Por isso que o teu anjo da guarda não atende tudo que tu pede, porque a maioria ele pode. Seria muito fácil para um espírito superior dar riqueza para qualquer um de nós. É muito fácil. Tem 1000 formas. Ah, por que é que não dá? Porque não me ama? Não, porque no teu caso, talvez isso seja trair a tua missão. Seja um ato de revolta contra Deus. Um espírito inferior não. Às vezes ele pode te dar riqueza. Mas ele não tem a menor consciência da tua programação. Quer dizer, você está se unindo a alguém para se prejudicar. Olha o que acontece. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Se eu enriqueço dentro de um clima de equilíbrio e honestidade, eu posso dizer que isso está sendo conduzido pelos bons espíritos. Se eu enriqueço através da fraude, seja a fraude com pactos espirituais ou com pacto entre encarnados, eu estou burlando, eu estou fugindo das minhas responsabilidades. Não era para me ter a riqueza, não era para me ter aquele dinheiro e eu dei um jeito de ter. E se existe? Existe. Porém, como dizem os espíritos, sofreremos a consequência disso na vida futura. Como ele está lidando com a lenda de Satanás, ele vai explicar outro detalhe. Isso não quer dizer que a sua alma esteja para sempre condenada à desgraça. Né? Porque na lenda o sujeito vendeu a alma para o diabo e acabou-se. Não, você fez uma grande besteira, mas não é punição eterna. Mas, já que em vez de se... Olha o magnetismo. Só entende isso quem entende magnetismo. Em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra, quer dizer, a gente vem para o mundo para aprender a nos desligarmos das paixões inferiores, materiais. Se ao invés disso eu faço um pacto, busco riqueza e me torno ainda mais materializado, como ele diz, cada vez mais nela se enterra, o que houver tido de alegria na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que tenha resgatado, através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Quer dizer, aquela alegria que eu conquistei burlando a lei divina, com encarnados e com desencarnados, isso vai gerar sofrimento mais do que o proporcional. Pelo seu amor, olha como é o sentimento que decide, pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Aqui está o núcleo da obsessão. A minha paixão, meu vínculo emocional com o que é inferior, me torna escravo, submissa aos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito. O que é isso, um pacto tácito? Não é um pacto formal, não é um contrato. É um pacto real e objetivo. Você diz assim, não, mas você combinou formalmente com fulano que vocês seriam amigos e tal, foram no cartório assinar? Não. Mas havia um pacto tácito. Nós sempre ajudamos um ao outro, então eu tinha que ajudar ele por isso. Não era uma obrigação legal, era um pacto real, era um pacto objetivo. Um pacto tácito que conduz à sua perda, porque aqui nesse caso do que eles estão explicando é um pacto com os espíritos inferiores. Mas que ele será sempre fácil romper, com duas condições. O fácil tem duas condições.
com a assistência dos bons espíritos e com a vontade firme. Então, é possível romper? É, desde que você tenha vontade firme, e vontade firme não é fácil. São coisas diferentes. É fácil levantar 3 da manhã? É, se você tiver vontade firme. Né? Opa, 3 horas, estou com o alarme, vamos levantar. Fui dormir meia-noite, tenho vontade firme, 3 da manhã eu tenho uma obrigação, me levanto. Se você não tem vontade firme, não é fácil. Na verdade, às vezes é impossível. Então a questão aqui é uma vontade firme. E quando um espírito superior fala que é vontade firme, você imagina o que é que ele está falando. E a assistência dos bons espíritos. Então, esse é uma análise belíssima de uma alegoria. Kardec e os espíritos da codificação se deram ao trabalho de escrever uma longuíssima questão fazendo uma interpretação de um mito, de uma alegoria, mostrando que ela tem valor. Porque se fosse uma coisa de menor importância, eles teriam dito: besteira, não percamos tempo com isso, vamos falar de outra coisa. Eles se dão o trabalho de mostrar. Isso é muito bonito, porque somente agora, no século XXI, parte da intelectualidade, na verdade hoje todo mundo que tem alguma qualificação superior entende isso, que mitos, lendas, histórias são de extremo valor para a compreensão do ser humano. Na época de Kardec, tudo era chamado de superstição e jogado fora. E aí um resgate, né, assim, é bonito ver que Kardec e o Espiritismo no século XIX foi um marco de defesa do valor de todas essas histórias, que era comum todo mundo zombar e dizer que era besteira. Kardec se dedica e os espíritos se dedicam a mostrar que ali existe sabedoria e orientação moral preciosa. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo esteja conosco nesse instante, nos dando paz, equilíbrio, muita harmonia. Quanto se perde quando não se quer ouvir os sábios conselhos de Kardec e do Consolador. Quanto vocês poderiam compreender muito mais da vida ao aprender a descobrir os significados ocultos nas lendas, em toda a gama de mitologias e, acima de tudo, nas parábolas do Cristo. Os espíritas da velha geração, os que estão aí quase morrendo ou mortos no corpo, nunca vão entender isso. Nunca vão se emocionar lendo em voz alta a parábola do semeador. Nunca irão conseguir captar a beleza poética da caminhada sozinha, ansiosa, do filho pródigo que retorna ao lar. Não os condenamos, porque seus corações são ressequidos. Mas precisamos dizer: vocês não precisam ser assim. Eles não são modelos. Eles são necessitados. Eles não são corajosos. Eles têm medo de sentir. Fiquemos nós com a grandeza do Cristo, com a beleza da história do Mestre e com a sabedoria do Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina árida, seca, carrancuda. Isto é a estupidez do movimento espírita do século XXI, que nós não concordamos. Ora, se o Espiritismo é o Consolador, ele é portador de quê? De carinho, de beleza,
de paz, de sentimentos tenros, de convocação amorosa e poderosa ao trabalho do bem. Kardec, vocês não sabem, ou melhor, vocês não querem saber. Era um espírito austero, mas extremamente sensível. Uma sensibilidade superior. Quantas vezes este amigo da humanidade não chorou discretamente ao contemplar o mendigo nas mal cuidadas ruas de Paris? Quantas vezes ele não abraçou crianças imundas, doando energias poderosíssimas que tocavam em profundidade o espírito que abraçava? Por que vocês não querem ver a ternura de Allan Kardec? O motivo é o mesmo, porque vocês têm medo de sentir. Como vocês não sentem, é muito fácil dizer: Kardec também é um insensível, então estou no lugar certo. Não façam isso, filhos. Assim fizeram os fariseus com Cristo. Não aceitavam a ternura desse coração maravilhoso. Allan Kardec ensina uma sensibilidade superior. A ternura que tratava, inclusive, os inimigos dele e do Espiritismo. Aprendamos com ele. Porque se você não é capaz de descobrir a ternura nas parábolas do Cristo, não será capaz de sentir ternura por teu inimigo. E terá muita dificuldade em sentir, inclusive, ternura pelos amigos. Isto está legado, filhos. Este é o ponto que eu quero muito destacar hoje. Se você não tem e não quer desenvolver sensibilidade para entender a linguagem das lendas, dos símbolos, dos mitos, das parábolas, você não terá sensibilidade para entender em profundidade o coração que tu ama, nem o coração que no momento é do teu inimigo. Porque a sensibilidade é uma coisa única que se espraia pelo ser. Ora, por que Jesus falou em parábolas? Não foi apenas porque o povo não entendia, mas porque ele queria tocar acima de tudo o sentimento. Ora, por que Kardec e os espíritos da codificação tanto valorizam parábolas, tanto valorizam lendas? Porque eles sabem como o Cristo ensinou. Não existe verdadeira evolução espiritual sem o desenvolvimento do sentimento, da sensibilidade. Não adianta saber muito e sentir quase nada, filhos. Movimento espírita novo será caracterizado por espíritos de homens e mulheres que são corajosos o suficiente para sentir, para se sensibilizar com a alegria e com a tristeza, com a beleza e com a miséria, porque somente aprendendo a sentir, saberemos um dia amarmos-nos uns aos outros, como Cristo nos ama. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção
E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.